Buda afirmou que antes de falar, é importante deixar suas palavras passarem por 3 portões. É valioso? É necessário? Faz alguma diferença? A pessoa que compreende isso sabe quando, onde e quanto falar. Ninguém pode impedir o seu sucesso. Assim como uma flecha lançada não pode ser trazida de volta, também uma palavra falada não pode ser recuperada. Palavras podem ser comparadas a armas. É essencial aprender a utilizá-las corretamente, pois aqueles que não têm controle sobre o que dizem frequentemente se encontram em apuros, perdendo o controle sobre várias situações. As pessoas muitas vezes falam para humilhar umas às outras. Às vezes, falam sem motivo algum, buscando apenas validação. Mas as palavras são extremamente poderosas e têm o potencial de mudar o mundo. Por isso, aqueles que compreendem quando e quanto falar são verdadeiramente poderosos. Contudo, é importante esclarecer que o silêncio não significa apenas não dizer uma palavra. Ele se refere a não falar coisas sem valor ou razão. Significa falar somente quando necessário ou valioso, concentrando-se em seu objetivo e trabalho. Agora, permita-me apresentar 6 poderosos benefícios de praticar o silêncio, os quais podem transformar completamente sua vida. Número 1. O silêncio deixa seu oponente confuso. Sun Tzu, um dos maiores guerreiros, disse que aquele que compreende quando falar e por que se calar é realmente habilidoso. Um relato conta que ele conseguiu derrotar milhares de seus opositores utilizando o poder do silêncio. Em diversas ocasiões, ele deixava seus adversários imersos em profunda reflexão, adotando o silêncio como estratégia. Ele explicou que, ao permanecer em silêncio, confundia seus inimigos, provocando perplexidade. Isso levava-os a ponderar sobre ele, sobre a sua pessoa e seus planos. O resultado era que se questionavam sobre suas próximas ações, impulsionados pelo medo, o que, por sua vez, os desconectava de seus próprios objetivos e metas. Este é o método para manter planos em segredo, permitindo a exploração do potencial do silêncio. Essa tática é como encerrar o jogo, e no final, a vitória é sua. Número 2. O silêncio constrói um foco de ferro. O silêncio não equivale à ausência de palavras, mas sim à presença de concentração. Na verdade, as pessoas silenciosas possuem muitas ideias e coisas a comunicar. No entanto, elas optam por não falar, a menos que seja absolutamente necessário. Se almeja alcançar a grandeza na vida ou ter êxito em projetos de qualquer natureza, é vital ter um foco de ferro. E o que você precisa para ter um foco de ferro? Você precisa deixar de se concentrar em diversas coisas e manter-se silencioso. Deixe-me contar-lhe uma história. Elon Musk, em sua juventude, costumava ficar em silêncio durante a maior parte do tempo. Seus pais inicialmente acreditaram que ele poderia estar com problemas de audição, pois frequentemente parecia não reagir a sons. Levaram-no ao hospital, mas os médicos afirmaram que não havia nenhum problema com sua audição. Depois, descobriram que a razão por trás de sua aparente surdez era o seu imenso foco tão intenso como o feixe de um laser. Essa história ilustra o poder do silêncio em cultivar uma concentração profunda. O silêncio profundo nos ajuda a ter um foco de ferro, permitindo uma imersão completa nesse estado altamente concentrado. Número 3. O silêncio chama a atenção das pessoas. Agora, você irá perceber como o silêncio tem o poder de capturar a atenção das pessoas. Se você já esteve em uma sala de aula ou em alguma situação em grupo, então você provavelmente já teve essa experiência. O silêncio frequentemente consegue chamar a atenção de todos. Quando um professor está falando, as mentes dos ouvintes podem começar a divagar, mas quando ele para de falar, as suas mentes começam-se a questionar. Quando o professor para de falar, isso envia um sinal ao cérebro de que algo aconteceu. Subitamente, todos prestam atenção, tentando entender por que a comunicação acabou. Isto também se aplica às nossas conversas cotidianas. Quando escolhemos ficar em silêncio, as pessoas notam e atraímos a atenção delas. Se permanecermos em silêncio e concentrados em nosso objetivo,
Falando somente quando necessário, conseguimos manter o foco das pessoas em nós. Além disso, se optarmos por falar apenas o que é valioso, as pessoas não só ouvirão, mas também valorizarão o que dizemos. Isso nos faz memoráveis e nos leva a ser recomendados por outros. Número 4. O silêncio gera confiança. Para alcançar o sucesso, você precisa de estar em conexão com indivíduos bem-sucedidos e criar relacionamentos eficazes, mas também é importante, para atingirmos a felicidade e o bem-estar, termos um bom relacionamento com nossos familiares e amigos. Portanto, se o seu desejo é estabelecer laços interpessoais sólidos ou se conectar com pessoas de êxito, é essencial cultivar a confiança. E para construir confiança, é necessário ouvir com atenção. Este é um traço distintivo das pessoas bem-sucedidas. Elas não monopolizam a conversa, mas se você observar, quando elas interagem com outras pessoas, priorizam o ouvir. Elas fazem perguntas para compreender a outra pessoa e, genuinamente, a escutam. Quando alguém é ouvido atentamente, sente-se valorizado e percebe-se como alguém de importância. Isso, por sua vez, inspira confiança e bons sentimentos face a você. Número 5. O silêncio ajuda a negociar. Quando outra pessoa fica em silêncio, você se questiona o que ela estará pensando? Então, inverta os papéis. Deixe-os questionar-se sobre o que você estará pensando. Imagine, por exemplo, que você está discutindo um salário em uma proposta de emprego. Se a empresa mencionar um valor, mas você quiser mais, resista ao impulso de responder imediatamente. Não diga imediatamente sim ou não. Permita um momento de silêncio. O desconforto resultante do silêncio é frequentemente o incentivo que a outra pessoa precisa para preencher o vazio e revelar informações que lhe darão a vantagem na negociação. Número 6. O silêncio constrói força. A maioria de nós não se sente à vontade com o silêncio e tende a temê-lo. Isso acontece porque associamos o silêncio à insignificância. Desejamos ser notados, valorizados, apreciados e amados. Ansiamos pela atenção das pessoas e buscamos a validação alheia. Colocamos nossa autoestima nas mãos das opiniões externas, permitindo que elas determinem nosso bem-estar. Isto tudo para nos sentirmos bem. Porém, esse poder que buscamos já reside em nós, mesmo que muitas vezes não o reconheçamos. Encontrar valor interno é uma jornada que se desenrola através do silêncio. Livrar-se das distrações nos concede a oportunidade de perceber nossa autenticidade. O silêncio nos conecta com nosso verdadeiro eu, permitindo-nos ouvir nossa própria respiração. Esse processo nos leva a descobrir nosso próprio valor intrínseco. Não é necessário depender das opiniões alheias para definir nossa identidade, capacidades e limitações. A verdade é que as opiniões externas, muitas vezes, são limitadas e refletem mais a perspectiva dos outros do que a nossa verdadeira essência. Ao abraçarmos o silêncio, encontramos nossa voz interior. Descobrimos que já possuímos todas as qualidades necessárias. Aceitar e valorizar quem somos é uma conquista notável. O silêncio é uma ferramenta que nos ajuda a perceber nossa própria força. Ele nos capacita a definir nosso próprio valor e a reconhecer a grandeza que já está presente em nós. O verdadeiro poder do silêncio reside na habilidade de nos conectar conosco mesmos e descobrir a felicidade que já possuímos. Se você gostou deste vídeo, então certifique-se de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como este.